Preparem os seus corações, porque nós estamos indo para uma pitoresca aldeia à beira do Lago Cerésio. E as primeiras marcas humanas vêm dos povos celtas, que transformaram esse lugar no vilarejo mais romântico da Suíça. Aqui, gente, tô indo para um vilarejo aqui na Suíça, assim, de deixar qualquer um de queixo caído, porque é o vilarejo mais romântico da Suíça. Se prepara, porque tem coisas lindas lá. Então, aí, olha esse lago maravilhoso. Então venham comigo, gente. O centro histórico de Gandria, com suas ruas estreitas e sinuosas, é como um cenário de filme, gente. As casinhas de pedra, as escadinhas íngremes, evocam uma sensação de nostalgia de tempo parado, sabe? Estão conectadas a Lugano e a Itália pela estrada principal, e o acesso a ela é através de barco, ônibus, carro ou até a pé. E Gandria é uma mistura de tradição e modernidade. Aqui moram 200 habitantes e dentre eles pessoas de várias nacionalidades. Na Segunda Guerra Mundial, Gandria foi um ponto-chave para o contrabando de mercadorias e até de pessoas por causa da sua proximidade com a fronteira italiana, que fica bem ao lado. Sabe aquele lugarzinho super tranquilo, belíssimo, que fica pertíssimo de uma cidade grande, mas que reina assim uma paz absoluta? É este lugar aqui, Gandria. Chegada a Gandria, gente, já é impactante por si só, porque não tem nenhuma rua, você tem que subir essas escadinhas, olha, essa é a chegada. E é o único caminho para chegar ao centro histórico. Quer dizer, não tem centro histórico, são várias ruas, ruelas. O vilarejo é todo assim. Essa aqui é a rua principal. Olha, de um lado, escadas, escadas, escadas. Aqui, conhece isso aqui, ó? Que interessante. Tacinhas de vinho especiais, lindas, né? E do outro lado, escadas. Olha só. Essa é Gandria, um dos vilarejos mais românticos da Suíça. E ao chegar no vilarejo, gente, já fui encontrando assim um monte de presépios espalhados assim pelo vilarejo inteiro. Isso aí é uma tradição e é belíssimo. Inclusive aqui em Lugano é Natal ainda, até dia 6 de janeiro, acredita? É um vilarejo repleto de tradições. Uma super curiosa é a tradição do limão, gente. Durante o fim de semana do final da primavera, as pessoas se reúnem para colher os limões da pequena plantação local e trocá-los entre si como uma forma de celebrar a amizade, a colaboração entre os moradores. Olha que interessante! Outra tradição bem secreta, gente, é o Festival das Sombras, realizado a cada 5 anos. E durante esse evento, as pessoas que moram aqui se reúnem à noite para criar figuras de sombras nas paredes das casas, sabe? Usando velas e lanternas. Esse evento é pouco conhecido porque é mantido em sigilo absoluto pelos moradores. Todo o vilarejo enfeitado para o Natal. Presépios em todos os lugares. Olha que gracinha, gente.
Agora me diz, não é um lugar mais romântico? Olha que lindo o trabalho das crianças. Ai, meu Deus, eu tô encantada, gente. Meu Deus. Olha outro aqui. Gente, essa Suíça é encantadora, né? Assim, escrever ali Isadora. O lugar é apaixonante. Ui, Júlio! Tem que ter disposição, gente, porque é subida, subida, subida. Culinária local, com seus pratos à base de queijos, azeite de oliva e frutos frescos, oferece uma experiência gastronômica acolhedora e pra lá de autêntica, gente. E o vilarejo é todo assim. Cansada, cara. Mais um presépio. Gente, mas olha, eu não vou recomendar para quem tem algum tipo de dificuldade para caminhar, porque aqui é um sobe e desce danado, escadas assim o tempo todo. Olha, eu vou te falar, tem que ter joelho para isso. E agora me diz, escreve aí nos comentários se vocês estão gostando de Gandria. E como Gandria, nós vamos visitar vários outros vilarejos super interessantes aqui na Suíça. Então, ativa agora o sininho, assina o canal agora, nesse minuto, gente, antes que você se esqueça. E deixe o seu like, compartilhe para trazer os seus amigos para essa viagem pela Suíça, gente. Muito obrigada. Gandria fica à beira do lago Ceresio. Dizem que o nome deriva da palavra celta Queresios, que faz referência a um deus da fertilidade, felicidade, eu ia falar felicidade, representado com os chifres de um cervo, gente. E visto de cima, o lago tem esse formato assim de um chifre mesmo de cervo. Quem quer voltar para Lugano caminhando, tem caminhos lindos aqui, inclusive o caminho das Oliveiras, à beira do lago, é maravilhoso e vale super a pena conhecer. Olha que lindo aqui esse caminho, gente, com o reflexo dessa árvore. Cada esquina que você dobra é mais bonito. Vai ficando mais bonito ainda. Really beautiful here. Oh my God, it's so nice.
Sabe aquela tacinha de vinho Bocalino, aquela bonitinha que a gente viu no início do vídeo? Então agora eu vou explicar para vocês um pouco mais. O Bocalino, ele é tradicional daqui da região do Ticino e é próprio para beber um vinho típico daqui chamado Nostrano. Às vezes misturam o vinho com um pouquinho de água mineral também, sabe? Nos anos 50, ele era assim um souvenir super requisitado, todo mundo queria, sabe? E agora saiu um pouquinho de moda, mas continua sendo lindo, gente. Dizem, gente, que o highlight aqui é se perder pelas ruelas no final da tarde. É uma experiência assim única. E também pegar um barquinho e tomar um vinhozinho no barco, observando o pôr do sol. Dizem que as cores assim do lago ficam uma cor assim, coisa do outro mundo mesmo, de tão lindo. Cheguei aqui na locanda ticinese. E olha lá. Food, drink and smile. E agora eu vou sentar aqui fora, na locanda ticinese, que a vista é linda. Buongiorno! Gente, não é todo dia que a gente almoça num lugarzinho super especial como esse e com essa vista linda. Aqui é o vilarejo mais romântico da Suíça. Depois vocês vão dizer se vocês acham ou não, não é? E agora me fala, um verdadeiro tiramisu não é uma obra de arte? Não é? Diz que sim. É, né? Ah, ciao. Il biglietto no? No, outra volta il biglietto. Gandria, I love you.